Senhoras e senhores, bom dia. Em nome do senhor Sidney Zaganin Latorre, magnífico reitor do Centro Universitário SENAC, agradecemos a presença de todos e damos as boas-vindas ao Centro de Convenções SENAC, hoje para um encontro com o professor Pierre Lévy, que abordará temas como cultura digital, ciberdemocracia, cibercultura e inteligência coletiva. A presença do professor Lévy suscita um diálogo importante com a proposta pedagógica do SENAC São Paulo, que educa para a autonomia, para o conhecimento vivo, continuamente testado pela ação. Agradecemos também a todos que acompanham a transmissão ao vivo desse encontro por meio do site do SENAC São Paulo. E lembramos que há uma caixa de comentários no Facebook e no Twitter do SENAC São Paulo. Esses canais poderão ser usados para o envio de comentários e questionamentos ao palestrante. Lembrando, a tag do Twitter é #PLévySENAC. Novamente, a hashtag #PLévySENAC. E, na sequência, para compor a mesa redonda, convidamos ao palco o professor Romero Tori, engenheiro, doutor e livre-docente pela USP na área de tecnologias interativas. É professor titular do Centro Universitário SENAC na área de design digital, onde coordena o programa de iniciação científica e o grupo de pesquisa em tecnologia aplicada. Convidamos também o professor Ladislau Dolbor, autor e coautor de cerca de 40 livros e de numerosos artigos. Formado em Economia Política pela Universidade de Lausanne, Suíça, doutor em Ciências Econômicas pela Escola Central de Planejamento e Estatística de Varsóvia, Polônia. Atualmente, é professor titular no Departamento de Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, nas áreas de Economia e Administração. É com grande prazer que o SENAC São Paulo recebe hoje o professor Pierre Lévy, do Departamento de Comunicação da Universidade de Ottawa, no Canadá. Ele é autor de uma vasta obra que se dedica à compreensão das implicações culturais e cognitivas das tecnologias digitais, seus melhores usos e como isso se relaciona com o fenômeno da inteligência coletiva. Senhoras e senhores, convidamos ao palco o professor Pierre Lévy. A seguir, então, assistiremos a um vídeo sobre o SENAC São Paulo. Contemporâneo. O SENAC compreendia esse conceito. Cursos inovadores despertam talentos e antecipam tendências do mercado de trabalho. Assim, novas competências são desenvolvidas em sala de aula e com uma metodologia que ensina o aluno a pensar, a explorar caminhos originais. No dia a dia, somos desafiados a enfrentar problemas, a tomar decisões. Somos educados para ter autonomia, no trabalho e na vida. Não importa onde você esteja, na Grande São Paulo ou no interior, a Rede SENAC abrange todo o estado e oferece cursos livres, técnicos de graduação, pós-graduação e extensão em diversas unidades, 3 campi do Centro Universitário, 2 hotéis escola e na modalidade de ensino à distância que desenvolve cursos via web. A editora SENAC São Paulo completa a estrutura e dá suporte às diversas áreas do conhecimento com publicações técnico-científicas premiadas no Brasil e no exterior. No SENAC encontro tudo o que preciso para expandir meu conhecimento. As bibliotecas da rede dispõem de milhares de publicações, acervo digital e conectam o aluno às últimas novidades científicas e profissionais. Já os laboratórios surpreendem pela diversidade e qualidade. Todos os alunos têm acesso a tecnologias avançadas que permitem integração total entre teoria e prática.
Experiência também vivenciada nos hotéis Escola Senac em Campos do Jordão e Água de São Pedro. Os alunos exercitam os conceitos da hospitalidade em situações reais de trabalho. Aprendem em ambientes que primam pelo conforto e sofisticação, pelo atendimento 5 estrelas. E se profissionalizam no maior centro de formação hoteleira da América Latina. No Senac, tenho contato com os maiores pensadores e profissionais do mundo. Conheço estudantes de outros países e também posso me aprimorar lá fora. Parcerias com instituições mundialmente reconhecidas inserem o Senac no mercado internacional e colocam a sociedade brasileira em sintonia com as mais atuais correntes do conhecimento. Intercâmbio cultural e científico que complementa a formação do aluno e amplia as possibilidades de sucesso no mercado globalizado. Você transforma a oportunidade em realidade quando adota atitudes empreendedoras. No Senac, essa prática é permanente. O empreendedorismo faz parte do dia a dia dos cursos e das atividades extracurriculares. Nas empresas juniores, os alunos aprendem noções de gestão e liderança prestando serviços ao mercado. Nas competições, elaboram projetos, desenvolvem planos de negócio com o suporte de profissionais especializados. Nesse exercício, criam novas oportunidades de trabalho, aprimoram seus próprios projetos profissionais e também colaboram para o desenvolvimento do país. Eu conto com o Senac. Todos podem contar. Empresas, poder público, terceiro setor. O Senac oferece uma extensa programação a públicos diversos. Faz parcerias estratégicas para otimizar sua atuação. Customiza produtos e serviços por meio do atendimento corporativo. Postura educacional que dissemina informação, democratiza o acesso ao conhecimento, desenvolve pessoas e organizações. O Senac é responsável com o meio ambiente ao difundir práticas que estimulam o crescimento sustentável. Responsável com a sociedade ao impulsionar programas que beneficiam o desenvolvimento local. Responsável com o público ao conceder milhares de bolsas de estudo e promover ações educacionais que geram inclusão social. Responsável com o seu aluno ao torná-lo por meio de vivências significativas um cidadão ético e consciente, um cidadão responsável. Senac, instituição criada há mais de 60 anos, que se expande, se atualiza, se supera para ser pioneira, inovadora, solidária. Agente da era da informação, o Senac projeta no presente o nosso futuro e multiplica chances. Senhoras e senhores, passamos então a palavra ao professor Pierre Lévy para a sua apresentação. Professor? Good morning. I'm very happy to be... Eu estou muito feliz de estar aqui essa manhã com vocês no Senac. Só um pequeno detalhe, vocês podem tirar fotos, mas por favor sem flash, porque me atrapalha. O assunto da minha apresentação nessa manhã é a ciberdemocracia. Vocês podem reconhecer nessa fotografia a famosa Praça de Tahrir, na cidade de Cairo, no Egito. É um exemplo muito famoso da Primavera Árabe, onde as pessoas estavam falando sobre a revolução do Twitter, a revolução do Facebook e assim por diante. Mas quando eu estou falando de ciberdemocracia, eu não estou me referindo a isso. Primeiro, eu gostaria de lembrá-los de que hoje ainda há uma ditadura militar no Egito, ainda mais repressora do que na época de Mubarak. A situação econômica piorou
e a situação de segurança continua muito ruim. Então, quando as pessoas dizem, o Pierre Levy é muito ingênuo, ele acha que é só dar Twitter e Facebook para todo mundo, que de repente a revolução acontece e tudo está resolvido. Não, de forma alguma é isso que eu estou dizendo. Eu gostaria nessa manhã de falar sobre uma visão em longo prazo desse assunto de ciberdemocracia e não trazer uma visão superficial em curto prazo. A primeira coisa que temos que entender para termos essa visão em longo prazo é termos uma ideia do movimento, uma ideia da transformação, a velocidade da transformação. Isso é muito importante para entendermos o momento que vivemos hoje. Eu vou começar trazendo algumas estatísticas sobre o mundo conectado, ou a população conectada no mundo. No começo da internet, mais ou menos em 1994, há 20 anos, havia menos de 1% do mundo, da população mundial, conectada à internet. 20 anos mais tarde, nós temos mais do que 35% da população mundial conectada. Isso é gigantesco, porque em apenas uma geração, nós temos bilhões de pessoas que possuem acesso à internet. Essa foi a mais rápida de todas as revoluções de comunicação na história da humanidade. Eu sei que não são todas as pessoas que estão conectadas, mas seria completamente impossível ter 100% da população mundial conectada em um ano. Isso seria totalmente impossível. E se o crescimento, a taxa de crescimento se mantiver, em breve teremos mais do que 50% da população mundial conectada à internet. Isso vai significar, e praticamente já é o caso, de dizer que a internet se tornou o principal meio de comunicação. Não são mais os jornais, os rádios e mesmo a televisão. Eu não estou dizendo que a televisão irá desaparecer, mas será um meio secundário de comunicação. Essa é a primeira coisa que eu queria esclarecer. O segundo ponto é, se vocês olharem aos dados aqui, o início dos blogs, mais ou menos em 2002, 2003. O início das grandes redes sociais, em 2005, 2006, mais ou menos. Isso não foi há pouco tempo. 6, 7 anos atrás. E parece que essas coisas sempre existiram. Então, vocês têm que medir a velocidade da evolução e também vocês têm que considerar o futuro, porque provavelmente daqui a 10, 12, 20 anos vai haver muitas coisas novas e que ainda não temos ideia do que elas serão, que essas novas coisas que existirão no futuro, como elas serão.
Mas a tendência geral é uma tendência de empoderamento das pessoas, empoderamento em comunicação. Isso significa que hoje, mesmo se você não tenha dinheiro, quero dizer, se você puder ler e escrever, se você for alfabetizado, você consegue se comunicar com todo o mundo a um custo muito baixo. E você também é capaz de receber informações de qualquer parte do mundo. Eu me lembro da época quando eu era jovem e geralmente eu assistia a televisão, a gente assistia a televisão nacional, havia 1 ou 2 canais e tínhamos, digamos, 3 ou 4 bons jornais que podíamos ler, e é claro que eles eram também jornais nacionais. Hoje, a situação é completamente diferente. Você pode ler jornais de todo o mundo, você pode assistir canais de televisão de todo o mundo também, o mesmo vale para o rádio, e você também pode ler todos os blogs que quiser. Mas é claro, se você souber o idioma e se for alfabetizado. A limitação não é mais econômica ou técnica. É uma limitação cognitiva. É a alfabetização, é o conhecimento de idiomas e assim por diante. E uma outra área onde a mudança está ocorrendo de forma muito rápida é com relação ao material. Porque isso tudo acontece não somente no mundo dos softwares, mas no mundo material também. Se vocês olharem as datas dos dispositivos mais populares de hoje, os smartphones e os tablets, o iPhone foi lançado em 2007 e o tablet, o iPad, foi lançado em 2010. E eles já são um dos dispositivos eletrônicos mais populares que as pessoas têm. As coisas estão acontecendo muito rápido. E todos esses dispositivos novos, como smartphones, tablets ou computadores, hoje são principalmente interfaces, basicamente interfaces. Porque o forte da computação é feito em nuvem. Nós dizemos que é feito na nuvem, mas na verdade estamos falando de grandes data centers, como grandes fábricas de computação, com milhares de computadores interconectados em grandes prédios, com grandes sistemas de refrigeração e assim por diante. E a maioria da computação de hoje em dia é feita nesses locais. A nuvem, esses data centers, são os computadores reais de hoje em dia. Os nossos smartphones, tablets, PCs, eles são interfaces para que nós nos conectemos com esses computadores reais. Por exemplo, quando você entra no Facebook, os seus dados não estão no seu computador. E o aplicativo não está rodando no seu computador. A aplicação, os dados, tudo está na nuvem. E isso não é vale somente para o público geral, isso também é uma tendência na indústria, cada vez mais. Mais empresas estão entrando na nuvem. Eles não têm mais os seus computadores no próprio prédio. Grandes data centers estão sendo contratados para fazer a computação dessas empresas.
isso também é uma nova tendência. 10 anos atrás, isso não existia. Havia os precursores, como algumas empresas de web, como o Google, a Amazon, a Apple e as mídias sociais, que usam a nuvem. Eles estavam liderando o caminho e agora todo mundo está fazendo a mesma coisa de usar a computação nas nuvens. E isso foi só para mostrar a vocês a velocidade da evolução. E agora eu gostaria de caracterizar essa nova mídia que eu chamo de mídia algorítmica. Vocês vão entender por que eu chamo ela de algorítmica e não só mídia digital. A primeira característica importante dessa mídia é a ubiquidade das informações. Isso significa que quando você coloca alguns documentos ou textos, imagens ou vídeos, qualquer coisa online, ele está localizado em um servidor particular. Ele está fisicamente em algum lugar, mas ela está disponível a partir de qualquer lugar. Então, quando ela está em algum lugar na web, na rede, ela está ao mesmo tempo em todos os lugares. Isso é o que nós chamamos de ubiquidade. E não só está disponível a partir de qualquer lugar, mas também em qualquer lugar que você esteja, a princípio, quando o Wi-Fi funciona, você pode acessar a internet e ter acesso a qualquer tipo de informação. Então, a ubiquidade, essa característica é completamente nova, não existia na época do rádio, da imprensa impressa ou da televisão. É uma característica especial da mídia algorítmica. O segundo aspecto é a interconexão. Você pode dividir esses aspectos de interconexão em três. A interconexão entre as informações e os documentos. Esses são os hiperlinks entre os sites. Ou, por exemplo, mesmo se não houver link direto entre dois sites, se você fizer uma solicitação, por exemplo, no Google, uma busca no Google ou no Bing, nos resultados você tem 2 ou 3 sites que são exibidos nas primeiras páginas das respostas. E, a propósito, eles são relacionados, eles são linkados com aqueles sites que estão na mesma página através do mecanismo de busca. Então, virtualmente, todos os documentos estão interconectados. Na verdade, ou virtualmente através de um mecanismo de busca. Isso significa que mais ou menos você tem um hiperdocumento gigantesco que está sempre sendo desenvolvido online. O segundo aspecto da interconexão é a interconexão entre as pessoas. Vocês sabem disso, nós constantemente estamos interagindo uns com os outros e nós podemos entrar em conversas com várias pessoas, mesmo se elas não estiverem só na sala, mas nem mesmo no mesmo país,
E até se a gente não conhecer essas pessoas. Na maioria das vezes eu estou falando com pessoas no Twitter que eu não conheço. Então, virtualmente, e pode ser até mais verdade no futuro, as pessoas, os seres humanos estarão interconectados um a um. Então, finalmente, existe essa interconexão entre as pessoas e as informações, as pessoas e os documentos. Então, em geral, a interconexão geral. E o terceiro aspecto, a terceira característica, é a capacidade de manipular os símbolos automaticamente. E essa é a própria computação, o software, os algoritmos. Nós podemos fazer computação com números, mas através dos números nós podemos fazer essa mesma computação em imagens, textos, músicas, tudo, na verdade. Tudo que estiver digitalizado. Então, se olharmos as evoluções anteriores da comunicação, nós podemos ver que a imprensa impressa era uma forma de automatizar a reprodução dos textos e das imagens. Era a automação da reprodução. Mas hoje nós estamos falando da automatização da transformação dos símbolos. Esse é um novo aspecto. Até mesmo o rádio e a televisão, eles acerca de... Era, na verdade, uma emissão, uma transmissão. Não era sobre a transformação, mas agora é mais relacionada à transformação. Qualquer momento que nós estamos usando algum dispositivo eletrônico, nós estamos controlando os algoritmos que controlam os dados. Mesmo se não tivermos ciência disso. E é bastante difícil para nós estarmos totalmente cientes disso. Porque na nossa cabeça nós estamos nos comunicando, enviando e recebendo mensagens, informações. A gente não acha que estamos transformando símbolos ou informações, mas estamos. Então, agora nós temos que pensar sobre esses três aspectos juntos. A ubiquidade, a interconexão geral e a manipulação automática dos símbolos. É um ambiente totalmente novo para a interação, a comunicação e a inteligência coletiva. Ele particularmente não existia 20 anos atrás, essa é uma geração só. Isso significa que a gente ainda não tem... A gente ainda não viu as consequências completas no ponto de vista político, educacional, social, dessa transformação. 20 anos depois da invenção da imprensa impressa por Gutenberg, a gente ainda não viu a revolução científica, a revolução industrial, a revolução política e assim por diante. Leva um tempo, leva o tempo da evolução cultural, algumas gerações. Então, é quase impossível para nós imaginar o que será no futuro. É como se perguntássemos a alguém da época, eu não sei, de Júlio César, por exemplo, você perguntasse o que será da civilização em 2000 anos, ele não poderia imaginar os carros, ou os aviões, ou as usinas elétricas, era algo inimaginável.
Nós temos que estar bastante abertos para a nova civilização que está se formando, exceto que acredito que isso implique em algum tipo de aumento cognitivo para o ser humano. Agora, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre os aspectos políticos, mas eu quero dizer político no senso antropológico, não político do ponto de vista eu sou contra ou a favor do governo. É uma visão mais geral. Ok. Então aqui nós podemos ver cinco camadas de subjetividade política. Eu falo de camadas porque eu quero dizer que as camadas anteriores não são canceladas ou suprimidas pelas camadas posteriores. Existe uma complexidade progressiva. Cada camada corresponde a uma forma particular de comunicar. A primeira camada corresponde à oralidade, a segunda corresponde à invenção da escrita, a terceira, a invenção do papel e do alfabeto, a quarta camada corresponde à invenção da mídia impressa e da maximídia, e finalmente existe a nova camada que nós estamos construindo hoje, crescendo junto com ela. A primeira camada, as tribos, elas correspondem basicamente à nossa identidade familiar. E a gente ainda tem ela não desaparece. A segunda camada corresponde ao nosso endereço. Nós estamos localizados em algum lugar dentro do território. Nós habitamos um determinado lugar e também é o começo das cidades. A terceira camada, vocês podem ver os exemplos. A civilização grega, a civilização latina, a civilização chinesa e assim por diante. É um nível da perspectiva teológica geral, como, por exemplo, o catolicismo ou a civilização chinesa. Tem como base as pessoas alfabetizadas que mantinham as bibliotecas, as civilizações a longo prazo, a perspectiva em longo prazo da história. Então, nós temos uma nova camada de subjetividade política, que são as nações e estados, que nós conhecemos muito bem, é a mais recente e, na verdade, uma das mais poderosas. E hoje existe um novo tipo de identidade política e também um novo tipo de comunidade política. E é uma identidade e comunidade que tem como base a produção e o consumo e o processamento dos dados com base nos algoritmos, com base no posicionamento, na situação das redes de comunicação e das mídias sociais.
Então é algo que não existia há 20 anos atrás e que nós temos que masterizar progressivamente, porque nós temos que nos aprimorar progressivamente, porque é o lugar onde decidimos o poder, a comunidade e a identidade. Então, eu gostaria de analisar um pouco o que é essa sociedade centrada nos dados. Eu não sei se vocês têm ciência da noção de estigmergia. A estigmergia é o sistema de comunicação dos insetos sociais. Por exemplo, as formigas de um formigueiro em particular, elas podem se comunicar. Mas elas não falam umas com as outras. Elas se comunicam através da transformação do ambiente comum delas. Por exemplo, se eu for uma formiga e eu vejo algo bom para comer, ou eu sinto o cheiro de alguma coisa boa para comer, eu vou lá, eu pego, e aí eu volto para o meu formigueiro e eu deixo rastros de feromônios por trás, atrás de mim, para mostrar às outras formigas que tem alguma coisa boa lá. Então, eu sou outra formiga que fala assim, feromônios, eu sigo o caminho e eu acho aquela comida boa e assim por diante. Transformando o ambiente que elas se comunicam. Então, agora para nós, o ambiente é uma grande massa de dados. E o que nós estamos fazendo é que a gente aumenta essa massa, a gente organiza essa massa, a gente classifica esse grande volume de dados. Nós criamos as relações semânticas entre esses dados. Nós criamos a avaliação. Isso é bom, isso é mal e assim por diante. E é transformando essa grande quantidade de dados que nós nos comunicamos juntos. E a gente faz essa transformação desse ambiente comum de dados através de algoritmos. Então, nós precisamos pensar. O centro de tudo é o grande volume de dados. Em volta desse círculo, nós temos todos os algoritmos que nos permitem transformar e acessar esses dados. E em volta desses algoritmos estão as pessoas. As pessoas reais e todas essas pessoas estão se comunicando através desse ambiente de algoritmos e dados. Nós temos a ilusão, por exemplo, no Facebook, que a gente está se comunicando de forma transparente de uma pessoa para outra, mas na verdade nós estamos enviando dados para um grande banco de dados do Facebook e ele decide, através do seu algoritmo, quem vai ver esses dados. Então, o meio é a memória digital. Então, agora, quando falamos de memória, temos que perceber a importância não somente dos dados, mas dos metadados. Vocês conseguem imaginar uma biblioteca, por exemplo? Sem as gavetinhas com os cartões de localização. Eu sei que esses cartões não existem mais nas bibliotecas de hoje em dia, tudo foi digitalizado, mas vocês têm que fazer uma distinção entre os documentos ou os dados e a forma
como os dados são organizados e classificados. Então, geralmente, o livro é o dado e o metadado é o nome do autor, o nome da editora, a data de publicação, a data que o livro foi adquirido pela biblioteca e, finalmente, o mais importante, o assunto. Esse livro trata exatamente do quê? Esse é o metadado semântico. Tradicionalmente, havia um profissional, um especialista que organizava esse tipo de memória, mas hoje em dia todas as pessoas contribuem para a organização da memória através da classificação, ao incluir metadados no dado. Por exemplo, no Twitter, nós usamos hashtags. Uma hashtag não é nada mais do que um metadado. Nós também utilizamos hashtags no Facebook e também no YouTube, nos nossos blogs. Você escolhe tags para organizar a memória. Então, todos estão participando nessa classificação da memória. Então, não é somente os dados que temos em nossas mãos, mas também a organização desses dados. Nós devemos ter ciência desse poder, porque também trata-se de uma responsabilidade. Agora, por que eu estou falando de uma sociedade centrada em dados? Porque eu acho que não somente as instituições, mas também a relação entre as pessoas, ou a relação entre as instituições, ou até mesmo os conflitos, as guerras, por exemplo. Todas essas coisas são cada vez mais decididas em nível de dados, metadados e algoritmos. Uma instituição não é mais definida através de seus prédios, por exemplo. Ela é definida através dos seus dados estratégicos e da forma como esses dados são organizados, porque isso reflete o ponto de vista prático da instituição e também os algoritmos que são úteis para essa instituição atingir seus objetivos. E se vocês observarem a forma como a política está evoluindo hoje em dia, primeiramente a opinião pública decide na rede, nas mídias sociais, mas também mesmo as pesquisas, por exemplo, se vocês observarem a última campanha presidencial nos Estados Unidos, a campanha do Obama contratou 70 cientistas da computação especializados em análise de Big Data para decidir os eleitores, quem eram os eleitores e tentar influenciá-los. E a pessoa que estava liderando essa comunidade, esse grupo de 70 cientistas, era um especialista em marketing de uma grande rede de supermercados nos Estados Unidos. Então, pensem quando eu estou falando de uma política centrada em dados, vocês têm que observar realmente o que é. Vocês também podem pensar em guerras cibernéticas. Hoje em dia, todos os grandes países no mundo
tem recursos de cyberguerra. Eles dizem que é somente para a defesa, mas todos sabem que esses recursos também podem ser utilizados para o ataque. Não é somente a marinha e o exército. Eu não estou conseguindo lembrar da palavra em inglês. Mas, tradicionalmente, há 3 forças militares, no ar, no mar e na terra, mas agora também há uma 4ª força no cyberespaço. Então, trata-se realmente de um novo tipo de sociedade. Agora, eu vou falar sobre o que eu acredito que seja o caminho da cyberdemocracia. Então, esse é o meu programa político. Como vocês podem ver, ele não é nem de esquerda, nem de direita, ele é puramente cibernético. Eu falo de democracia no sentido etimológico da palavra, ou seja, aumentar o poder das pessoas, ou trazer mais poder para as pessoas. É claro que eu sou contra a censura. Eu já sou contra a censura nas mídias tradicionais e é claro que o mesmo vale para o meio algoritmo. Eu acho que é absurdo tentar ter uma internet nacional. Isso realmente não faz sentido. Como a internet brasileira. O que você quer dizer com isso? Internet iraniana, chinesa ou francesa? Isso não quer dizer nada. Transparência simétrica. O que eu quero dizer com isso é que você não pode prevenir grandes governos e grandes empresas de analisar todos os dados que eles conseguirem, mas você deve forçá-los o máximo possível para serem transparentes também, para declararem o que estão fazendo, que tipos de algoritmo estão usando, que tipo de dados eles estão buscando e assim por diante. Isso é o que eu quero dizer com transparência simétrica. E neutralidade na rede significa que os canais físicos da internet não devem ser reservados para as pessoas mais privilegiadas ou para as pessoas que pagam mais do que as outras. Todo o tráfego deve ser considerado de forma igual. Isso é básico, é como no transporte público. Você não tem primeira classe e segunda classe, né? Todos estão na mesma classe. Essa é a ideia de neutralidade na rede. Os commons, ou a licença commons, acho que todo mundo sabe o que isso é. É a ideia de que alguns dados pertencem a alguma pessoa, há um direito autoral ali, e outros dados pertencem a todas as pessoas. E nós deveremos ter o máximo possível uma grande quantidade de dados comuns que podemos utilizar para construirmos ferramentas para a democracia, para o aprendizado ou para o controle ambiental e assim por diante. Devolver às pessoas os dados que elas produziram. Isso significa que o Google ou o Facebook, eles sabem quase tudo sobre nós, porque eles leem tudo o que escrevemos. E, a propósito, eles não se importam. Eles usam somente isso, as informações para marketing. Mas eu acho que é uma pena que isso é utilizado somente para marketing. Deveria ser utilizado também para devolver para as pessoas uma imagem do que elas estão fazendo juntos, como uma inteligência coletiva reflexiva.
Mas para isso, deveríamos ter, e aqui eu estou falando do futuro um pouco, nós deveríamos ter ferramentas poderosas para nos ajudar a criar algum sentido dessa grande quantidade de dados. Hoje, temos os governos, grandes laboratórios científicos, grandes empresas que estão começando a construir e utilizar esses tipos de ferramentas, mas ainda isso não está nas mãos do público geral. E eu acho que no passado houve uma democratização do poder de computação. Vocês sabem que nos anos 60, somente instituições muito ricas tinham acesso a computadores, e hoje em dia todo mundo tem algum tipo de computador ou acesso à computação nas mãos. E isso deveria acontecer também para esses algoritmos muito complexos que vão nos ajudar a compreender esses grandes fluxos de dados que agora estão disponíveis na internet. Então, eu acho que irá haver um tipo de democratização dessa habilidade de analisar dados, e para os educadores, nós deveríamos olhar adiante, além dessas coisas, nós deveríamos pensar sobre esse problema. Nós já vimos que as principais limitações para o uso desse meio algorítmico não são limitações técnicas ou limitações econômicas simples, mas são limitações cognitivas, basicamente. Então, precisamos aumentar a alfabetização, e não somente, é claro, a alfabetização básica, poder ler e escrever, mas também a alfabetização digital, ou seja, ser capaz de usar todas as ferramentas que estão disponíveis hoje em dia. E o pensamento crítico, nós utilizamos essa expressão de forma muito frequente, mas quando perguntamos o que você quer dizer com pensamento crítico, a resposta não é tão simples. Não é eu critico tudo que vem das autoridades. Não, isso não é pensamento crítico. Um pensamento crítico é a capacidade de avaliar as diferentes fontes de informação para cruzar as informações, para ver quais são as discrepâncias, para ver quais são os desvios das pessoas que estão produzindo esses dados. Ou seja, não é reagir imediatamente, mas dar um passo atrás e tentar entender a visão geral, ou colocar as coisas dentro de um contexto. É isso que um pensamento crítico quer dizer. E especialmente no meio algorítmico, é muito importante ter esse tipo de pensamento. E eu gostaria de encerrar com essa noção de inteligência coletiva. E especialmente a inteligência coletiva reflexiva. E o que eu quero dizer com isso? Nós não podemos entender o que é inteligência coletiva sem entendermos o que é inteligência. Eu vou apresentar uma definição bem breve. Eu vou começar com a definição do que é uma ideia na mente humana. E aí, eu vou definir a inteligência ou cognição humana como a capacidade de criar ecossistemas de ideias. E é uma definição interessante porque funciona
para o indivíduo, a inteligência de um indivíduo somente, mas também para a inteligência coletiva. Então, o que é uma ideia? Primeiro, ela está sempre em um contexto social, que traz o sentido geral. E nesse contexto social, temos 3 aspectos que são interdependentes. O primeiro aspecto é o conceito. Quando pensamos que há palavras em nossas mentes, há um discurso que ocorre em nossa mente. Então, esse é o conceito. Nós usamos o idioma, língua. E há um segundo aspecto, que é o aspecto emocional, ou o afeto. Nós não podemos pensar, ou seja, qualquer estado mental é um estado mental emocional. Nós gostamos, não gostamos, estamos indiferentes, estamos entediados, nós pensamos, quando vai chegar a hora do almoço e coisas desse tipo. Então essa é a parte afetiva. E aí temos a parte de percepção, ou seja, o que vemos, o que ouvimos, o que imaginamos, o motor sensorial da nossa experiência. Então temos o conceito, a parte afetiva e a parte perceptiva, tudo dentro de uma situação social. Agora, o que eu quero é codificar o que é uma ideia dentro do meio digital. Então eu vou categorizar, ou classificar, a percepção será o dado, claro que estamos falando de dados multimídias. Esses dados serão avaliados, eu gosto, eu não gosto, eu curti no Facebook, por exemplo. Deveria ter um botãozinho de não curtir no Facebook, ou sou indiferente. Eu estou mostrando isso para você porque é interessante, mas eu não vou dizer se eu gosto, se eu curti, se eu não curti, é só para sua consideração. E, finalmente, temos a categorização, o metadado semântico. Então, vamos imaginar que no futuro temos uma mídia social onde podemos categorizar e avaliar qualquer tipo de dado e compartilhá-lo. Ou mesmo, eu diria que uma metalinguagem para os metadados semânticos, que seria transversal para todas as plataformas. E haveria alguns algoritmos que seriam capazes de criar ecossistemas de ideias a partir dessa produção vinda das pessoas. Então, esses ecossistemas vão mostrar as interconexões entre os dados, entre os conceitos, a relação entre os valores ou a parte afetiva dos dados. E você seria capaz de ver a evolução de qualquer assunto, de qualquer pessoa e assim por diante. Então, para qualquer comunidade específica, seríamos capazes de ver o seu próprio ecossistema de ideias a partir da comunicação online dessa comunidade. E este é meu último slide. Então, aqui eu estou falando do futuro e especialmente do meu ponto de vista do que seria uma ciberdemocracia real, que seria um ambiente para reflexão da inteligência coletiva. As pessoas podem observar seu próprio processo cognitivo.
Então, ela vai emergir da atividade das pessoas, claro. Você será capaz, por exemplo, vamos ver, eu tenho esse daqui, vamos supor que seja um óculos do Google, mas não é, mas eu poderia ver um ecossistema de ideias à sua volta, com todas as suas publicações, as pessoas com quem você está conectado, e se você não quiser mostrar alguma coisa, você simplesmente esconde. Eu poderia ver a evolução da sua posição sobre um determinado assunto, ou se eu olhasse para esse edifício, eu veria quem foi o arquiteto, em que momento ele foi construído e assim por diante. É como se fosse uma Wikipedia, mas envolvida em tempo real, considerando todos, e você poderia selecionar diferentes contextos sociais para ver o que é interessante para cada um de nós. E vocês podem ver, a inteligência coletiva do futuro combinará dois aspectos importantes. O primeiro aspecto é a simbiose entre a comunidade e o seu ecossistema de ideias. Espera aí, já é o caso, cada comunidade é, em simbiose, um ecossistema de ideias, mas isso não é visível. Então, a ideia é torná-lo visível, capaz de ser observado, para que a gente possa evoluir e aprender a nossa própria forma de pensar, simplesmente analisando a imagem científica do que nós estamos pensando juntos. Então, essa é a primeira simbiose, e a segunda é a simbiose entre o aprendizado pessoal e o aprendizado coletivo. Eu digo que o aprendizado coletivo é alimentado pelo aprendizado pessoal, porque é claro que ninguém aprende alguma coisa que não seja, que não tenha coletividade individual ou da comunidade como um todo, mas ao mesmo tempo as pessoas serão capazes de aprender a partir da comunidade na qual eles estão envolvidos. Então vocês podem ver a combinação entre a simbiose entre as comunidades e os ecossistemas de ideias, e dessa forma a simbiose entre os indivíduos e a simbiose entre o aprendizado individual e coletivo. Esse é o meu programa científico-filosófico para o futuro. Muito obrigado. Onde eu passo a palavra aos professores Romero Tori e Ladislau Dolbor. Professores. Ok, eu vou começar, eu já passo a palavra ao professor Ladislau. Bom dia a todos, bem-vindos. Uma ótima maneira de começar uma segunda-feira, ouvindo o professor Pierre Levy. Ele nos traz com uma clareza muito grande conceitos importantes, que eu vou tomar a liberdade aqui de apenas rapidamente destacar alguns que certamente passarei a incorporar nas minhas aulas, nas minhas pesquisas, certamente vão começar a fazer parte das nossas discussões. Eu agradeço por trazer para nós conceitos como Stigmergic Communication, Data-Centric Society, Institutions and Politics, Algorithmic Media, Cyberspace Army. I am stressing some concepts that I became very interested in work with. Cyberspace Army, Cyber Democracy, Net Neutrality, Reflexive Collective Intelligence, Ecosystems of Ideas,
collective learning, we will discuss about this afternoon. Interaction, this I already have incorporated in my discourse, but now I will use it with more. Com mais ênfase. Interação. My research. É o tema da minha pesquisa. Então, muito obrigado. Intervenção. Bom dia a todos, eu vou falar em português. O Pierre me disse que na área técnica ele acompanha razoavelmente o que a gente vai dizendo. Primeiro, quero dar os parabéns para o SENAC de organizar eventos como este. Nós, cada vez mais, temos que trazer gente de diversas áreas para estar, digamos, interagindo com os diversos meios. Ninguém tem a bola de cristal, nós estamos num ritmo de transformação absolutamente avassalador, em particular nós que trabalhamos com conhecimento, somos profissionais de conhecimento como educadores, e esse tipo de interação, de ouvir diversas pessoas, de trazer gente de outras comunidades científicas, eu acho absolutamente fundamental. Eu dou meus parabéns aí a equipe que organizou isso, né? Deixa eu só trazer, eu sou economista, Pierre, então não faça esse ar de respeito, porque economista anda por baixo, viu? Não me engana. Mas, basicamente, é o seguinte, gente, quando eu pego um aparelhinho como esse, aqui pode ter 5% de trabalho físico e de matéria-prima. 95% do valor disso aqui, o que é? Do valor econômico. É conhecimento incorporado, design, pesquisa, tecnologias, etc. Por que isso é tão importante, né? Se eu passo meu relógio para o professor Eduardo, eu deixo de ter meu relógio, século passado, bem rival. Se eu passo uma ideia para ele, eu continuo com a ideia. Então, eu que passei a vida estudando economia como ciência de como alocar recursos escassos, simplesmente estou privado de toda a minha base teórica. Mudou. O conhecimento não é escasso. E como o principal fator de produção hoje é conhecimento, e ele pode ser usado por mais pessoas sem que se reduza o estoque, é um fator de produção cujo uso não reduz o estoque, abre-se um gigantesco potencial de enriquecimento de toda a comunidade. Daí a importância que o Pierre Levy dá ao Commons e ao conceito de inteligência coletiva e a criação de ecossistemas de ideias, porque, na realidade, há um deslocamento radical de como a gente pensa a organização dos nossos esforços no planeta, saindo da guerra de todos contra todos, competência, etc., competição, e cada vez mais para a visão dos processos colaborativos de construção solidária de conhecimentos, né? Um segundo ponto que eu queria mencionar são as tensões, não é? Hoje, eu pego uma palavra simples, uma frase simples do Ignaz Sachs, né, que diz: no século passado, a guerra era quem controlava as empresas, as fábricas, né? Hardware, né? Século XXI é a guerra quem controla o conhecimento. É só ver, né, quem conhece de algoritmo é o NSA norte-americano, né? Sabem tudo de algoritmo, certo? Hoje, você seguir individualmente 7 bilhões de pessoas não coloca nenhum problema, certo? E de individualizar a informação, né? E não trabalham só com metadata, trabalham com indivíduos, né? Nós temos, claramente, uma gigantesca guerra planetária que está se desenvolvendo aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Na semana retrasada, um juiz autorizou que a internet fosse fragmentada e hierarquizada, como a nossa televisão, terá gente que paga para ter acesso decente e os outros terão uma internet popular, né? Certo?
a tentativa de hierarquização, que volta nas propostas dele, que estão aqui, né, da visão de do acesso, do livre acesso, do commons, né, enfim, essa visão que temos de uma democracia cognitiva, né. E é guerra, né? É guerra nos mais diversos sistemas. Vejam a guerra que está agora no Congresso, em que as grandes emissoras aqui, os grandes controladores, estão tentando introduzir a fragmentação e romper a neutralidade da internet. Porque é aí que se faz grana, gente, certo? Não é à toa que as grandes fortunas estão nessa área, né? Slim, no México, Gates, etc., estão na área aqui da comunicação, os outros na área das finanças, não são os produtores que hoje controlam os processos, né? Deixa eu mencionar o imenso potencial das universidades. Eu acho que todos nós, eu estava conversando com isso com o Eduardo recentemente, né? Todos nós estamos um pouco nas nossas universidades na pré-história, porque ainda estamos presos ao manual, a transmitir conhecimento e não a aprender a navegar e nos apropriar da compreensão da construção coletiva do conhecimento, né? Eu acho que temos essa dificuldade, nós temos que avançar muito nesse processo. Eu gostaria muito de convidar vocês, se vocês pegam meu site, vocês põem Ladislau ou Dobor no Google, vocês estão no meu site, tem ali o professor frente à propriedade intelectual, ou da propriedade intelectual à economia do conhecimento, digamos, um balanço de como anda essa discussão, né? E o último ponto eu queria reforçar simplesmente o imenso potencial colaborativo, né? Eu passei a colocar no meu site não só artigos meus, mas, por exemplo, pego do Ignatius Sachs, a Revolução Energética século XXI. Interessa? E como interessa, certo? Eu estou organizando minha própria biblioteca virtual, minha memória, né? E a minha memória é acessível aos outros, né? E isso gera um processo, um potencial, que eu acho que é uma das mais importantes coisas que atravessam toda a visão. Eu lembro, a gente fez uma palestra conjunta, sei lá, uns 15 anos atrás, na PUC, né, sobre a inteligência coletiva. Gente, é um potencial absolutamente fenomenal. Você não está mais sozinho, não é mais só a tua biblioteca virtual está acessível a qualquer pessoa. As pessoas acessam o meu site e veem, bom, o perfil do Ladislau, o que ele está estudando nisso aqui. Nessas áreas ele é competente, em outras é mais fraca. Eu posso utilizar, certo? A gente multiplicando isso, nós não precisamos mais ser um arquipélago de universidades como somos no Brasil. Nós podemos ser uma rede interuniversitária, e não ser interuniversitária como alimentando movimentos sociais, lideranças sociais, os mais diversos administradores locais, certo? Eu queria, do que eu puxei, acho que de mais rico, das leituras do Pierre Levy, essa imensa riqueza, cujo consumo não reduz o estoque e da qual todos podemos partilhar. E eu acho que é um imenso desafio para nós, professores, como aprender a trabalhar nesse novo meio, né? Alguma dificuldade? O geral, you managed to get everything, right? I think so. Muito obrigado, gente. Obrigado, Ladislau. Pierre Levy gostaria de comentar um pouco sobre o que o professor Ladislau comentou? Would you like to comment about... No? Okay. Everything you said was perfect. Tudo que o senhor disse foi perfeito. Preparem-se aí, as pessoas que vão pegar as perguntas do pessoal. Gostaria de professor Pierre Levy, que hoje, com a centralização e o controle do armazenamento, depois você me ajuda invertendo, com a centralização e o controle do armazenamento e fluxo da informação, a gente está vendo um crescimento do populismo e da manipulação. Como que nós, professores, podemos trabalhar para ajudar a evitar que a ciberdemocracia não caia numa ciberditadura
e a inteligência coletiva reflexiva não acabe se tornando uma burrice coletiva e racional. Ok. Ok. Eu acho que nós deveríamos sempre ter um ponto de vista histórico da evolução da comunicação para compreender esses tipos de problema. Os riscos da manipulação são maiores, os riscos são maiores quando você tem, digamos, 3 jornais e 2 canais de TV controlados pelo governo, do que quando você tem milhares e milhares de blogs e milhares de rádios e canais de TV e assim por diante disponíveis. Quanto mais fontes você tiver, mais impulsionadoras essas fontes são e menos você tem de possibilidades para ter a manipulação absoluta. Isso não significa que ninguém tenta manipular você, claro. Você tem muitas pessoas que estão aqui para manipulá-los por razões comerciais, por razões políticas, eu não sei, razões ideológicas e religiosas, mas a variedade é a nossa melhor chance, porque você pode comparar. E quanto mais você puder comparar, mais você está livre para escolher. Então, eu não tenho medo disso, mas eu deveria adicionar que nós precisamos ter cidadãos capazes de ter o pensamento crítico, não reagir de forma emocional a uma foto que mostra alguma coisa ou um slogan que diz outra coisa. Não. Pensar, comparar, aprender. Essa é a forma certa. A garantia é a alfabetização e a maturidade cognitiva das pessoas. Essa é a minha resposta. Obrigado. Da plateia. Por favor, sejam breves nas suas colocações, que temos muitas pessoas querendo participar em pouco tempo. Bom dia, professores. Bom dia. Sou Sandro, sou escritor amador. Hoje, na internet, nós temos muitos sites. O Amazon, temos DeviantArt, que é uma rede social de ilustradores. Temos o YouTube, onde qualquer cineasta independente pode publicar o seu vídeo. Uma projeção assim para o futuro. Como pode influenciar na economia um autor publicar seu próprio e-book por conta própria? Um ilustrador publicar seu material por conta própria? Como isso pode influenciar a economia até da área cultural para o futuro? Senhoras e senhores, lembramos também que estamos recebendo perguntas pelo Twitter e Facebook do Senac São Paulo. A tag do Twitter é #PLeviSenac. Ok, so your question... Então, a sua pergunta é sobre o uso dessas novas ferramentas por professores, é isso?
Para publicar os seus próprios trabalhos, livros. Eu não sei. Eu não acho que haja... Eu sei que isso pode ser um pouco polêmico, mas eu não acho que os professores têm que utilizar essas ferramentas de forma diferente das outras pessoas. Eu estou no Twitter e eu estou tentando fazer uma observação, eu sigo alguns assuntos, eu marco as informações que eu considero interessantes para os meus seguidores. Eu tenho um blog, eu faço a mesma coisa lá. Eu faço curadoria de dados no Scoopit e o espírito é sempre o mesmo, ou seja, espalhar notícias interessantes, pensar sobre problemas emergentes e compartilhar com pessoas que estejam interessadas nesses assuntos. Mas eu não faço isso por eu ser um professor universitário, mas é somente por estar interessado em alguns assuntos e eu tento mostrar para outras pessoas, eu acho isso interessante, e eu também escuto o que as outras pessoas estão dizendo, elas estão me dizendo, eu acho isso interessante, então é uma conversa contínua. Eu acho que todos devemos participar dessa conversa contínua e global sobre assuntos interessantes. Essa é a questão. Você tem, por exemplo, gerentes que fazem a mesma coisa, artistas que fazem a mesma coisa, ativistas políticos que fazem o mesmo. Então, não é pelo fato de eu ser um professor universitário que eu faço isso. Todos podemos fazer isso. Eu tenho 15 anos de experiência de uso em que eu sou professor. Eu não dou só aula, chego lá e ensino alguma coisa. Eu basicamente dou ferramentas de trabalho para as pessoas, elas organizarem seu processo científico. Então, esses 15 anos de blog, vocês podem pegar... Eu fiz um balanço há uns 2 meses atrás, que tipo de impacto está gerando para os professores em que eu uso simultaneamente livros, artigos, YouTube, Facebook, Twitter, Google+, e coisas do gênero, em que nós somos, ao mesmo tempo, professores e comunicadores. E nessa comunicação, eu não estou sozinho na sala de aula, porque minha mensagem ela circula nos diversos processos, né? Certo? Eu tenho até alunos que eu noto que durante a aula estão apertando o dedinho assim, né? Tentando mudar o canal, né? Mas, na realidade, eu acho que nós, como professores, nós somos professores do conhecimento, gente, profissionais do conhecimento. A nossa matéria-prima é imaterial. Então, a mudança, a articulação dos diversos subsistemas de comunicação, para nós, é absolutamente vital. O fato que eu coloco um artigo e muita gente não gosta e põe comentários negativos, me ensina muita coisa. Eu estou dentro da comunidade, eu estou dentro da construção da inteligência coletiva, né? Vale a pena vocês acessarem o site. Esse artigo tem um balanço, inclusive dando dicas para professores como organizar seu blog e o sistema de comunicação, não só comunicação dentro da sala de aula com os alunos, mas como co-construtor da inteligência geral que a gente está organizando. Ok, eu vou passar então a palavra para devolver, né, o nosso mestre de cerimônias, para que ele conduza aí as demais perguntas que talvez devam estar vindo aí aos borbotões aí pela internet sim, também. Obrigado. A nossa próxima pergunta, eu vou tentar dividir entre perguntas da plateia e também de Facebook e Twitter.
Our next question, Professor Levy, is coming from Facebook. What would be the advantages and disadvantages of having the digital law in contact with the new technology culture? By Pedro Jorge de Brito. I'll repeat for you. What would be the advantages and disadvantages of having the digital law in contact? As leis digitais em contato, as leis digitais Acho que é a legislação da Marco Civil. Assim. Uma conferência aqui para resolver essa questão. A gente está... Essas cadeiras são horríveis para minha coluna. Eu acho que deveria haver uma legislação de nível internacional para proteger a neutralidade da internet. E isso significa que não há internet de primeira classe, segunda classe e assim por diante. Também deveria haver uma legislação para proteger os fornecedores, os provedores de internet. Eles não deveriam ser punidos caso um de seus usuários esteja fazendo algo que seja ilegal. Deveria haver incentivos. Talvez, não sei se deveria ser totalmente legal ou não, mas pelo menos alguns incentivos para acumularmos o máximo de dados abertos e algoritmos abertos também. Não deveria haver censura, especialmente não deveria haver censura política. Como, por exemplo, se você criticar o governo na internet, você vai ser preso. Isso não deveria acontecer. E, sim, eu acredito que há algumas leis que poderiam ajudar, mas o mais importante é a evolução cultural que vem da mentalidade, da alfabetização digital das pessoas, da troca de conhecimento dinâmica feita online. Isso deveria ser incentivado pela legislação, mas a legislação não pode fazer isso pelas pessoas. Ela deve criar somente um ambiente favorável, mas nós deveríamos nos responsabilizar pelo que está acontecendo e tentar fazer a coisa certa, ao invés de pedir por novas leis ou pedir coisas do governo ou criticarmos o capitalismo ou outra coisa. Primeiramente, assuma sua responsabilidade, aprenda e trabalhe em conjunto com os outros. Eu vou abrir agora para o público. A próxima questão, por favor. Bom dia. Sim. Meu nome é Gabriel, sou designer de interface e eu vou tentar colocar de uma maneira rápida, mas tudo bem fazer a pergunta em português? Sim, sim. Perfeito. Todo esse contexto apresentado pelo Pierre sobre a ciberdemocracia, enfim, me parece um tanto frágil, é só uma visão pessoal, enfim.
mas mesmo pela questão da neutralidade que tem sido discutida agora, ou, sei lá, grandes corporações aqui no Brasil que já fazem uma certa... Elas já controlam o conteúdo acessado, é uma coisa que já existe, apesar de estar sendo muito visto agora. E, enfim, outros motivos, como a própria falta de interesse ou o fato de que o poder, a capacidade, o conhecimento para controlar os tais algoritmos ainda estão muito concentrados numa parcela muito pequena. Enfim, alguns motivos que me parecem fazer esse contexto, que me pareceu único, onde a ciberdemocracia é possível, muito frágil, né? E minha pergunta, enfim, mais um levantamento, uma provocação, se esse modelo ideal de ciberdemocracia prevê ou pode conter nele mesmo uma maneira de burlar, de passar por cima desses problemas. Não sei se me fiz claro. É meio parecido com o que eu tinha feito, se existem falhas na ciberdemocracia. Wait a minute. Tem que fazer uma conferência aqui. Is there any risks in Há algum risco nesse modelo de ciberdemocracia? Ou seja, se algo dá errado, algo pode dar errado, de formas parecida com o que eu te perguntei anteriormente a respeito do controle e das grandes corporações controlando? É claro que há riscos e nada que seja criado ou que seja vivo está fora de risco. Se alguma coisa não é arriscada, ela já está morta, basicamente. Então, eu fico feliz que riscos existam. Falando sobre o medo do controle, eu me lembro... Você não vai se lembrar porque é muito jovem, mas eu me lembro, antigamente, quando havia os grandes lobos maus. Um deles era a IBM. A IBM estava controlando tudo. Eles eram os caras malvados. E aí isso desapareceu. E aí depois foi a Microsoft. O Bill Gates, ele vai ser o vilão, ele está controlando tudo. E aí depois isso também desapareceu. E ele não estava fazendo caridade, lógico. Hoje é o Google. O Google é o vilão, o Google está controlando tudo. Mas não tenha medo. Eles são poderosos. E isso passa. Todos esses poderes são mortais. O que permanece é o crescimento da capacidade cognitiva humana. Hoje, eu sei que houve muitos discursos sobre as empresas que estão controlando tudo hoje em dia, mas você realmente usa todos os dados abertos que estão disponíveis atualmente na internet? Não. A maioria não é utilizada de forma alguma. Então, você já usa todos os softwares abertos disponíveis? Não, você não usa. É um potencial que não é atingido. Mas você prefere ter medo do controle? Não. Pratique ou use o poder que você já tem. Continue a crescer e a aprender. Esse é o meu conselho para vocês. Ao adiantado da hora, informo que não teremos mais perguntas, nem do Twitter, nem Facebook, e tampouco aqui da audiência. Eu gostaria de agradecer aos professores Pierre Levy, Ladislau Dolbor e Romero Tori,
que muito nos honraram com suas presenças e na certeza de que esse encontro abre caminhos para reflexões posteriores, encerramos agora o evento. Lembramos que, ao sair, por gentileza, deixem os fones de ouvido com a tradução simultânea ali fora e não esqueçam seus documentos. Muito obrigado mais uma vez e tenham todos uma boa tarde. Professores, muito obrigado.